nossa live vai ser sobre a prova discursiva da primeira fase do Revalida aí 2022. Uma parte da prova que todo mundo adora, né? Todo mundo gosta bastante. Tem bastante dúvida, bastante medo, muitas vezes, né? Acaba sendo um tópico que dá bastante angústia, vou dizer, né? Um papel em branco, A, B, C, D, muitas vezes pode ir até o E. Não é muito do cotidiano do Revalida, mas eles podem dividir em várias questões. E a caneta na mão, né? E vai lá e me mostra aí o que você sabe sobre o caso. O Revalida mudou bastante desde 2011 para cá, né? As estações e as perguntas estão mudando bastante na questão da discursiva, né? O que eles estão cobrando. Antigamente era mais uma questão realmente olha, me explique o que é o ABC do trauma, me explique o que é isso. Hoje você vê que é bem a descrição de um caso. Jovem, de 22 anos, com esse sintoma, teve esses exames. Questão A, qual o diagnóstico? Questão B, diagnósticos diferenciais. Questão C, qual o tratamento adequado? Questão D, o que você colocaria de complementar a mais para esse caso, né? Tá ficando bem desafiador essa parte da discursiva. Eles ainda tendem a perguntar alguma coisinha ou outra sobre definições, né? Defina tal coisa, eles te dão a doença, ou eles te dão o diagnóstico, ou eles te dão o protocolo que eles estão querendo discutir sobre, e você tem que dissertar ali sobre a estrutura, né? Porque sempre é uma estrutura, eles pedem de alguma coisa que dá para ser numerado, alguma coisa que tem primeiro, segundo, terceiro, eles não vão lá, e eu falo sempre da apendectomia, né? Descreva como é feita uma apendectomia. Não dá, porque é muita coisa, tem muitas variantes do mesmo procedimento, e não tem como você fazer um padrão de resposta para isso. Mas, por exemplo, o ABC do trauma, dá para perguntar sobre síndrome metabólica, por exemplo, quais são os números que você está procurando, acima de quanto você começa a se preocupar com a questão do colesterol, pressão, IMC e assim por diante. Quer dar uma introduzidazinha, Cauê, em alguma coisa? Cara, eu concordo contigo, né? Realmente a prova ela vem mudando de alguma forma. No entanto, mantém as 5 questões discursivas. E algo interessante, cara, que no ano passado, pelo menos nessa última edição, na realidade, não teve aquela nota de corte. Lembra que em Isso, 2020, a gente teve em isso. 2020, aquilo lá realmente judiou de muita gente. Vamos falar um pouquinho da estrutura, então, Cauê, da primeira fase, só lembrando para todo mundo que a gente vai focar mesmo na parte discursiva, tá? A primeira fase do Revalida, do INEP, é um dia só, provavelmente um final de semana ali. A primeira parte da prova, a parte que você faz na manhã, são umas questões de múltipla escolha, de 0 a 100, tá? Essas questões, é o que a gente já não tem muito o que falar, acho que nisso nunca mudou muito do Revalida desde 2011 ali. É uma miscelânea de tudo que você pode imaginar sobre a medicina. Eles tendem a dar uma atenção à questão de saúde coletiva, né? A preventiva. Eles têm a questão de pediatria, ginecologia, cirurgia geral e medicina clínica. Esses são os grandes nomes, são os grandes tópicos aí que as questões são divididas. Depois que você faz essas 100 questões, você tem um intervalo e aí você começa a parte discursiva, onde você vai ter 5 questões. Nessas 5 questões, entender que elas podem ser divididas em questão A, B, C, D e até E. Ele vem com o valor junto, né? Então, olha, a parte A vale 1 ponto, a parte 2 vale 3, 4 pontos. E no total a somatória aí dá 10 pontos por questão, né? Juntando a parte da manhã e a parte da tarde, você tem sua nota geral, que vai te dar o direito de fazer a segunda etapa do Revalida, que aí é a prova de habilidades clínicas, a prova prática do Revalida. Esse é o básico, né, Cauê? Sim. Esse é pelo menos a estrutura. Acho que muita gente acaba tendo medo, que nem você colocou em pauta, cara, pelo desconhecido, né? Muita gente acaba focando muito na primeira parte da prova, no período da manhã, na múltipla escolha, e acaba deixando para o final, para se preparar para as questões discursivas para o final,
e aí gera toda aquela dificuldade, e aí acaba Desespero. não se preparando ali do jeito que deveria se preparar de repente para as questões discursivas. Não que elas sejam extremamente difíceis, a gente vai falar um pouquinho dos Uhum. temas, e a maioria deles não são fora do que o pessoal costuma estudar. Teve alguns temas em específicos ali que realmente foram difíceis, no entanto, no geral, a prova ela segue ali um certo padrão, né? Exatamente. Eu coloco, e acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, é que a gente deixa para o final aquilo que me dá mais medo ou aquilo que eu não tenho muita familiaridade ou que eu não gosto, né? Eu deixo para estudar aquilo no final. Uma, não é toda a faculdade que tem o costume de dar prova escrita, né? Dois, eu não sei como eu me estudo para uma prova escrita. O que eu faço? Porque questão de múltipla escolha é fácil, cara. Você pega aquele calhamaço de todas as provas do Revalida já feito, mais algumas coisas ali de residência para clínica geral, mais algumas coisas ali de algumas questões da sociedade de medicina de família. Cara, ele tem um banco aí gigantesco de questões que dá para fazer questão todo dia. E você senta a bunda lá e vai pintando bolinha e vê aquilo que você tem mais dificuldade, o porquê que você errou e quais são os tópicos que você está com mais dificuldade. E você acaba estudando através disso, né? Você consegue fazer simulados, você consegue simular bem a prova de múltipla escolha, porque não é muito difícil, não dá muito trabalho para você criar uma questão ali de múltipla escolha. Agora, uma questão discursiva já é bem mais complexa. Onde que eu vou pegar isso? Onde que tem, por exemplo, um livro com 100 questões discursivas para eu estar fazendo? Não tem, né? Não tem, é bem difícil. E quando tem, provavelmente não vai ser ele focado no Revalida, tá? Esse é o problema. É bem chato nisso. A gente não foca muito na primeira fase, né? O MedZD tem bem mais um foco na segunda fase, porém, eu estou discutindo no Facebook com a galera uma questão discursiva por dia. Eu coloco lá o caso, deixo o pau comer ali nos comentários durante 24 horas, eu vou escrevendo e comentando junto, falo, olha, pensa nisso, mas por que não fez isso? Organiza a sua resposta está incompleta, pensa nisso, pensa naquilo. Eu monto exatamente como se fosse a prova do Revalida e eu tento copiar o estilo da questão. É muito difícil, tá? A prova objetiva é muito difícil você copiar exatamente o estilo do Revalida, porque cada ano eles podem mexer em alguma coisa, e se você mexe em uma questão, pô, já foi ali 20% quase da prova inteira em uma questão que você mudou. E eu vejo que eles testam de vez em quando alguma coisa, né? Tem 4 questões ali que é mais ou menos o que a gente esperaria e uma questão diferente, né? Como algumas vezes cara, descreva o que é a morte cerebral, né? Aquilo lá foi bem complexo. No último ano teve para você descrever os processos que teriam que ser feitos para preservar a segurança do paciente numa visão cirúrgica. Esses são uns tópicos um pouco mais difíceis para você colocar na caneta, né? Porque não é só assim, não é um número 28, ou não é o ABCDE, olha, primeiro respiração, depois vias aéreas, depois isso, depois aquilo, né? Então, assusta bastante. Quem não tem o domínio do português, isso eu estou falando até para muitas vezes até brasileiro, porque escrever em português, não só porque você fala português, não significa que você sabe escrever bem em português, né? E organizar suas ideias ali no papel. Para quem tem o espanhol como língua a mãe, fica ainda um pouco mais difícil, porque as coisas se misturam, né? E talvez uma palavra não tenha o mesmo sentido no português do que tem no espanhol. São bem similares, mas acabam significando coisas diferentes, né? Esses são alguns desafios que acabam acontecendo. Por isso, convido aí todo mundo que tiver vontade. É o grupo do Facebook, é o Revalida. Se você escrever Revalida no Facebook, e depois eu até deixo o link embaixo para vocês para o grupo. No Gumtree, nosso da página do Instagram, até tem os links, não é, cara? Eu Na acredito. bio tem. Na bio tem. Então, Isso. fica lá à vontade, a gente fica discutindo lá uma questão. É uma questão por dia. Eu vou tentar manter uma por dia até o dia da prova, então vai ter bastante questão para discutir. E eu acho que é uma maneira de treinar, né? Só isso é suficiente? Não. Provavelmente não, tá? E agora a gente pode estar conversando um pouquinho como estudar aí para essa prova. Cauê, como que você aborda, por exemplo, quando alguém te pergunta, cara, como que eu estudo para a prova discursiva do Revalida da primeira fase?
Que nem você falou, André, eu acredito que tenha diferentes metodologias para estudar, para se preparar para essa prova. Na verdade, é uma somatória, né? Você pode estudar com amigos ou em grupos pela internet, as pessoas postarem, você interagir, você vê como que você se sai. Eu acho que é como se fosse um teste, isso é interessante. No entanto, eu ainda, em relação à preparação para a prova discursiva, eu ainda gosto muito de pegar um papel. Eu lembro, Uhum, eu sempre indicava para o pessoal ter um caderno de questões discursivas. uhum, Então, ok. você tem aquele caderno só para ficar fazendo questões discursivas, e aí você vai fazendo ali as questões e vai escrevendo, cara. Para as Uhum, questões discursivas, realmente isso faz muito diferença. Para as de uhum, múltipla escolha, sinceramente, eu não acho que faça muita diferença. Hoje tem muitos bancos de questões que realmente você faz totalmente online. No certo. entanto, para as questões discursivas, eu ainda acho que é muito, muito interessante escrever, cara. É pegar a Sim, caneta e sair escrevendo no papel. sim. Às vezes, André, que nem você falou, rapidamente, a pessoa sabe a resposta, mas ela tem dificuldade para passar aquilo para o papel. Isso acontece bastante, cara. Tem um pessoal que Sim, ele lê a pergunta e fala, pô, isso aqui tá tranquilo. Mas na hora que ele vai escrever, ele acaba, nossa, mas eu não se escrevo. perde. Eu escrevo só no computador, eu escrevo só nos grupos. E aí tem Ok. dificuldade. Esse é um detalhe muito legal que você colocou, viu, Cauê? Porque a prova é caneta e papel, né? Eu sou sempre dos primeiros, quando a gente começa a falar sobre a prova com os mentorandos, como que eu vou me preparar, eu falo, cara, eu sou do computador, faz um arquivo, usa o Google Drive, o Google Docs, o que não importa, mas coloca todo o teu material lá, digita, escreve, relê, escreve, digita mesmo, que ajuda a lembrar, cria slides, faz apresentação, cria como se fosse uma aula sobre o tópico do que você está falando. Só que para a prova discursiva, eu acredito que isso seria até um erro, né? Não vou colocar como um erro, mas você não estaria aproveitando ali 100% do teu estudo, porque no dia não tem corretor automático. No dia não tem a vírgula que entra, a capitalização da primeira letra sozinha, porque isso o computador faz tudo para você, né? Então, é, e você apaga e escreve de novo no computador com muita facilidade. No papel, ter que apagar e escrever de novo, ou muitas vezes escrever com caneta e entender que não tem como apagar, pode gerar uma dificuldade que a pessoa só vai enfrentar no dia da prova porque não tem o costume de sentar com o papel. Então, nesse ponto da discursiva, é extremamente importante a galera ter realmente o papelzinho, a caneta, old school total, cara, e ter o caderninho das questões e colocar lá por extenso. Se vai escrever com lápis, depois vai passar a caneta em cima, não, já tenho. Depende, né? Depende de pessoa para pessoa. Mas você tem que pelo menos planejar a tua resposta antes de colocar no papel. Olha, o que eu vou fazer? O começo, meio e fim da minha resposta. Porque é um texto, não deixa de ser um texto. Né? A introdução, olha, a resposta é isso por causa disso, disso, disso e disso, levando em consideração esse e esse fator. Tá, agora eu já tenho o esqueleto. Agora eu vou completar as lacunas e eu vou colocar no papel. Tem um espaço limitado, o tamanho da letra interfere. Como você escreve, se você vai escrever com cursiva realmente, se vai escrever com letra de forma, tudo isso no dia acaba pesando, se você não tem isso já bem estruturado e sabe o que você vai estar fazendo no dia da prova, né? Então, o primeiro passo, acho que é realmente esse, Calezão. Caderno e caneta. Porque no dia você vai estar fazendo com papel e caneta, né? Não vai ter lápis, para você não pode deixar a resposta em lápis nesta prova, tem que ser a canetona mesmo, né? E nos editais, sempre leiam o edital para entender bonitinho se vai ser caneta preta, se vai ser caneta azul, ou não tem nenhuma restrição de cor, tá? Geralmente é a nossa biquezona, ou preta ou azul, é isso que eles sempre acabam pedindo nesta prova. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Acho que esse é o primeiro tópico, né, Cauê? Beleza, entendi que eu preciso do meu caderno. Tá, e agora? O próximo passo. Que livro que eu uso? Aonde que eu pego questão? O que que eu vou fazer? Eu acho que o mais óbvio nesse momento é pelo menos refazer todas as provas que já foram feitas, né? Dá para ir direto no site do Ministério, na parte do INEP, você tem acesso ali às provas discursivas dos últimos anos. Como que você veria isso? Qual que seria o primeiro passo para pegar material para estudar, Cauê? Eu acho que realmente, primeiro passo, sem dúvida nenhuma, André, pegar as questões discursivas do INEP, porque as questões discursivas, elas tendem a não ficarem tão defasadas como as Uhum, questões de múltipla escolha. Quando você pega uhum, lá a prova de 2011, cara, você fala, nossa, mas essa prova está muito diferente do que é hoje.
mesmo Uhum. sendo questões de múltipla escolha. No entanto, se você pegar um tema de 2011 da cirurgia, por exemplo, caiu apendicite aguda. Você fala, poxa, Uhum. pode cair novamente apendicite aguda. Em Uhum. 2012 caiu uma lombalgia crônica. Poxa, pode cair novamente, né? Então você pega o tema em si, ali das provas antigas, e você volta a estudá-los. Eu acho que faz todo sentido. Sim, então isso já é um começo. Para quem já estava ali na dúvida, pô, não sei como estudar e nem por onde começar, papel e caneta, e você vai pegar todas as provas antigas ali do Revalida e vai estar tentando ler a estação, ler a questão, né, e respondendo, tá? Esse é o primeiro passo. Tem que se preparar, tem que criar a ideia da resposta na tua cabeça primeiro, você pode fazer até um esboçozinho rápido da questão, e depois você solidifica ela na caneta, tá? Pô, Cauê, e como que eu escrevo? Eu escrevo inteiro? Eu vou colocar, sabe, como se fosse um texto de verdade? Ou pode colocar bullet points, tipo, pode enumerar um, dois ou três? Como que faz isso? Eu vou colocar primeiramente uma visão e depois eu deixo para você, Cauê. Ok. Você pode responder das duas maneiras. Você pode responder por extenso, textozão. Você pode responder também por bullet points. Porém, tem algumas questões que não dá para você usar essa maneira de escrita, né? Se ele está pedindo defina o que é hipertensão de grau 1, olha, você pode colocar lá, hipertensão grau 1, e você coloca lista os fatores, 1, 2, 3, 4, 5, que classificam que é a hipertensão de grau 1. Ótimo. Agora, defina o que é hipertensão, já fica mais difícil, né? Porque ali você não tem um número específico que você só vai colocar, olha, a partir desse número aqui você tem a hipertensão. Você tem que descrever o caso, você tem que falar, olha, para ser uma hipertensão, a gente vai ter que fazer mais do que uma medição, não é só chegar no médico, fez lá uma vez, está 14/8, beleza, você está hipertenso. Você tem que colocar as regrinhas para fazer o diagnóstico de hipertensão. Cabe também no bullet points? De uma maneira ou outra cabe, tá? Mas eu só estou te mostrando que umas definições vão ser muito mais fáceis e até mais apropriadas em fazer em bullet points ou numeradas, e outras você vai ter que discorrer um pouquinho ali. Então, esteja mais ou menos familiarizado com os dois pontos, certo? Tem o seu preferido, todo mundo tem, no meu caso é bullet points, quanto menos eu escrevo, mais feliz eu fico, né? Porque eu tenho certeza que quanto mais eu escrevo, mais erros eu vou fazer. Minha ortografia já está longe de ser uma coisa que eu admiro, né? Então, olha, tenha pelo menos a habilidade de fazer alguma coisa pequena, com começo, meio e fim. Fazer uma sentença que faz sentido, certo? O Pedrinho foi em casa buscar a bola. Entenda quem é o Pedrinho, qual que é a ação, o que, que ele está fazendo, e entender que tem que ter ponto final e capitalizar o começo da frase. Né? Acho que isso pelo menos é o mínimo que você tem que fazer. Ser capaz de escrever uma frase que seja compreensível. Sim. Cara, que nem você falou, não tem um modelo que é perfeito. Uhum. Depende muito da questão, depende realmente do que ele está solicitando ali. Eu acho que o legal é a gente tentar se colocar na cabeça de quem vai corrigir a nossa prova, né? Uhum. Por isso que é interessante a gente fazer antes, testar, escrever. Aí você abre o seu caderno lá, você olha assim, poxa, imagina que eu estou abrindo uma prova de um amigo, de um colega, de um aluno, e será que realmente olhando aqui está adequado? É fácil de eu corrigir? É difícil? Ficaria em dúvida só na letra aqui? Então, acho que fazer essa reflexão é bem interessante, né? Para quem Sim. já está Então, fazendo, pega o papel e olha de novo, ou um amigo, um familiar, isso. fala assim: você entenderia aqui o que eu estou escrevendo? Tá Tá confuso? inteligível? Exato, exato. Mesmo para quem não é médico, né? Se você escrever de forma adequada, organizada, a pessoa olha e consegue, no mínimo, reler isso sem dificuldade. Então, Sim. isso daí eu acho que seria um segundo ponto aí, analisar isso. E o bullet points, realmente, se tiver a oportunidade de escrever, ok, com certeza para Sim. corrigir vai ser mais fácil. Para quem é estrangeiro, escrever também assim acaba ficando mais fácil. Então, realmente Uhum. vai depender muito da alternativa. Sim. E olhar para as respostas do Revalida, né? Quais são os espelhos lá que eles dão com o padrão de resposta que eles estão esperando do candidato
do ano passado, cara, textão, certo? Texto ali, se você pegar os padrões de resposta deles, é um textão bonito, colocando observações e considerações, porque uma prova objetiva te dá esse direito, certo? Olha, sei lá, um menino de 19 anos de idade com diagnóstico de fibrose cística, né, cystic fibrosis. Pô, você pode falar, cara, não é comum você ter uma pessoa de 19 anos de idade com isso. Olha, o teste do pezinho poderia ter sido feito antes, e talvez ele tenha um monte mais de complicações ali no começo, porém, com os achados e coisa, ok, o diagnóstico é fibrose cística. Sim. Os próximos exames que a gente vai fazer é realmente fazer o teste do suor, a gente vai fazer uma tomografia desse pulmão, a gente vai ver como que está o intestino dessa pessoa, ver a questão do peso, como que tá, se está realmente adequado para a idade, para o tamanho dele. Então você vê que dá a liberdade de você justificar alguma coisa. Pô, você me dá um paciente com 19 anos de idade com esse diagnóstico, não é tão comum. Porém, se a gente está levando isso em consideração, considere isso, isto e isto, e a resposta é esta. Então, acho que é importante. Você pode perceber, principalmente se você pegar a prova da última edição, que é realmente isso. Eles colocam considerações no meio da resposta, né? Não é simplesmente a coisa seca, uma palavra, pronto, essa é a resposta. É um texto bem construído. Eu vejo uma prova mais elaborada, mais elegante do que era nos últimos anos, tá? E, consequentemente, acaba sendo uma prova um pouco mais difícil a prova discursiva. A prática tem ali aquelas coisinhas que a gente não vai se aprofundar muito, mas ela ainda acaba seguindo muito um feijão com arroz, né? E a múltipla escolha eu acho que é o único que é bem estático ali, né? Uma coisa que desde 2011 para cá, você pode ver que mudou uma ou outra coisa, uma ou outra questão que é bizarra, mas dentro de 100, cara, é uma gotinha d'água numa piscina. Então, acho que esses são os pontos, né? Revisando ali, papel e caneta na mão para o seu treinamento, porque é importante estar familiarizado com isso. Ver se você é capaz de realmente escrever uma frase que faz sentido, construir uma resposta que faz sentido. Material, começar com as provas antigas do Revalida, certo? Como que eu vou padronizar minha resposta? Eu vou pegar e vou estudar a resposta do Revalida como estrutura, não só para ver a resposta, se é sim ou não, se é diabetes ou se é hipertensão, mas como que está estruturada aquela resposta. Eu vou tentar fazer uma mímica daquilo na minha resposta. Você tem pelo menos as duas últimas provas que estão bem atuais, né? Elas estão bem parecidas uma com a outra, então você vai ter pelo menos aí 10 questões para você montar um esqueletozinho de resposta. Sim. Certo, Cauêzão. O próximo passo. Bora. Vai. Não, manda ver, Cauêzão. Não, só ressaltando mesmo que parece bobo, cara, quando você, né, em algum momento você fala, não, se você não testar, não escrever, você realmente pode se confundir, fazer muito ruim. Mas imagina o seguinte, a pessoa se formou talvez há mais de um ano. Provavelmente, a não ser que ela esteja muito focada em fazer essa prova discursiva, ela já está escrevendo. Se não, provavelmente ela está no mínimo um ano sem escrever nada, porque hoje em dia, cara, você faz a medicina, duro, cara. Você não escreve mais, né? Nem receita mais você escreve, porque computadorzão... Exatamente. Cara, tá difícil. Isso não é uma crítica. Quando você fala que a pessoa pode ter dificuldade, mesmo brasileiro, cara, isso faz todo sentido. Realmente, às vezes eu tenho certeza que muitos vão parar aqui e vão pensar, nossa, mas isso, ele não tá me chamando de bobo. Realmente isso acontece com a maioria das pessoas, cara. Eu concordo plenamente contigo, porque eu sou uma pessoa como essa. Cara, você quer ver eu começar a passar mal, você tem que fazer alguma coisa, mesmo que é burocrática, o cara te dá ali um formulário para preencher com caneta. Eu falo, cara, eu não sei mais se eu consigo ter aquela liberdade, antes de só aqui escrevendo muitas vezes, eu tô ali corrigindo meu nome, cara. Eu falo, como assim? Deixa eu dar um double check aqui para ver se eu escrevi meu nome corretamente. Então, porque eu não tenho mais não sei se algum dia eu tive, tá? Vamos partir desse pressuposto. Mas a minha habilidade com a caneta, com certeza, hoje é muito menor do que foi quando eu saí do meu colegial, que no colegial ainda a gente estava bastante
com a caneta na mão, porque tinha que fazer redação, Enem, vestibular, essas coisas. Cara, isso é muito legal. O próximo ponto que eu acho que a gente tem que cobrir, que é de extrema importância, tá? Agora eu já sei como que eu vou estudar, sei como que eu vou usar minha caneta, meu papel, tenho tudo isso bonitinho, vou pegar as provas do Revalida, vou estudar as respostas para ver como que é o padrão. Mas ali ele falou, classifique hipertensão de grau 1. Eu vou usar a Sociedade de Cardiologia da Europa, eu vou usar o American Heart Association, quem que eu vou seguir? Porque existe mais de um padrão, principalmente quando a gente está falando de classificações. Eu não sei se você vai concordar 100% ou se você vai adicionar alguma coisa, mas no Brasil só tem duas grandes facções que o Revalida pode usar como padrão de resposta. Ou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Pediatria, de Cardiologia, ou os próprios guidelines do Ministério da Saúde. Certo? Não tem como o cara buscar lá, não sei aonde, da Europa, ou do Reino Unido, da Inglaterra, do Canadá, da Austrália, porque acaba tendo diferença, cara. Acaba tendo uma diferença. Para quem ainda estudou fora do Brasil, certo? Provavelmente tem alguns guidelines que a sua faculdade tinha mais afinidade ou não. Tá? A gente pode falar até pela nossa faculdade, pela nossa faculdade ter sido na Rússia e era próxima da Europa, a gente tinha, e a Rússia, né? Eles eram bem mais, vamos dizer, amigáveis com protocolos europeus do que os americanos. Pela própria história Rússia, Estados Unidos, eles sempre se amaram, né? Então, a nossa faculdade sempre seguia mais para este lado. Quando não, tinha os próprios guidelines russos, né? Ortopedia e assim por diante, eu não tinha nem como falar que os caras amavam ali o que eles criaram e seguiam as definições que eles tinham ali, né? Então, aonde que eu vou estudar? Aonde que eu vou pesquisar, tá? Tem as diretrizes brasileiras, que é do Ministério da Saúde, que você pode usar para pesquisar e procurar. E se tiver também dúvida, aí você procura na Sociedade Brasileira focada da área que você está tendo a dúvida, se é de cirurgia, se é de pediatria, se é de endócrino. E se prepare, porque vai ter momentos que o Ministério está falando uma coisa e a Sociedade, por exemplo, de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria está falando uma outra coisa. E eles já usaram a sociedade brasileira como padrão de resposta. Pô, mas o Ministério fala isso, mas aqui a gente está usando isso. Aí dá padrão, dá espaço para contestar, dá espaço para você falar, pô, então vai ter que ter duas respostas que vão ser aceitas e assim por diante, mas aí já é pós-prova, né? Se preocupe em pelo menos ter essa noção. Ou eu vou procurar nos guidelines do Ministério da Saúde, as diretrizes do Ministério da Saúde, ou eu vou estar procurando informação na Sociedade Brasileira da área. Você tem algum ponto de vista diferente, Cauê, ou uma outra fonte de informação? Não, realmente, basicamente é isso, cara. A gente agora está tendo alguns protocolos que vêm da rede privada, né? Tem alguns Uhum. hospitais, algumas grandes instituições que estão fazendo protocolos próprios. Uhum. Então, às vezes o pessoal acaba utilizando esses protocolos, dessas diretrizes ali para poder se atualizar. Mas Uhum. realmente tem que tomar muito cuidado, né? A Uhum. base, ainda mais que é uma prova do INEP, né? Você, pensando na prova da USP, da UFMT, de outras instituições, ainda você fica um pouquinho na dúvida, mas a gente o pessoal vai fazer a prova do INEP. O INEP é um órgão público brasileiro, então assim, ele vai seguir realmente o que está no Ministério da Saúde. Qual que é a dificuldade, né, André, que o pessoal tem? Muitos assuntos acabam não tendo textos atualizados, né? Então tem textos às Sim. vezes que é de 2012, 2013, aí acaba gerando bastante dificuldade mesmo. Fala, poxa, eu vou seguir lá de 2013 do Ministério da Saúde ou eu vou pegar um outro protocolo aqui que está me falando algo recente? Eu acho que isso realmente é o que judia do pessoal. Sim. É dar uma olhada nas duas. Dar uma olhada na diretriz e dar uma olhada na Sociedade Brasileira da área. Se a Sociedade Brasileira tem alguma coisinha mais atualizada, tá, dá uma olhadinha com carinho, tá? Tenta usar. Porque, lembra, é uma resposta discursiva. Você pode até colocar isso no papel. Levando em consideração a diretriz tal, essa é a resposta. Porém, nós sabemos também que existe essa diretriz que não
não é tão atualizada, mas ainda existe essa possibilidade de resposta. Isso seria o cara dando checkmate na prova, né? Seria o Sim, super. Eu sim. sei que é bem difícil você estar tendo que memorizar ou decorar duas coisas diferentes, mas elas não são tão diferentes uma da outra, né? Ah, leve isso em consideração. É só muitas vezes na classificação que alguma coisa que vai ser, por exemplo, grau 1, no outro já vai ser grau 2. Ou vai ficar bem na linha entre grau 1 e grau 2, tá? Não tem muita discrepância gritante, por exemplo. Um vai dizer para você que não precisa dar remédio, o outro vai falar que tem que dar remédio. Não é muito, eles não vão muito para essa área, eles também tendem a evitar tópicos que geram muita polêmica, né? Por exemplo, olha, tem uma menina de 20 anos de idade que acabou sofrendo violência sexual e o que você vai fazer? Você tem que chamar a polícia? Você não tem que chamar a polícia? Tem que esse assunto ainda é muito fresco no Brasil, né? O Ministério da Saúde fez algumas coisas, depois voltou atrás, depois não, depois o que faz, mudou a lei ou não mudou a lei, então eles não vão estar ali procurando sarna para se coçar nesse momento. Acho que eles não vão tocar nesses tópicos ali extremamente delicados. Qual que é o tratamento do Covid? Você dá ou não dá remédio X ou Y? Isso aí eu acho que não cai na prova, vocês podem ficar despreocupados quando tem muita discrepância no modelo de resposta, tá? O que mais, Cauezão? A gente falou sobre isso. Ok. Preparação, Cauê, principalmente no intervalo, né? Que acho que seria esse outro ponto agora da gente começar a falar um pouquinho também sobre estratégia de prova. Tem um intervalo, depois eu vou voltar para a sala de aula e eu vou começar a fazer a parte discursiva. Eu já sei que eu tenho múltipla escolha de manhã e discursiva à tarde. Cara, parece mais uma vez uma coisa boba, mas se prepare para esse intervalozinho, né? Estudar nesse intervalo vai te ajudar? Pouco provável. É mais realmente você se preparar para ter um bem-estar para conseguir fazer aquela prova. O que você vai comer? Se você vai no banheiro ou não, se você vai ter um copo de água, se é uma garrafa fechada, se eu não vou virar a garrafa de água em cima da minha prova e assim por diante, se eu estou bem agasalhado ou se não preciso de agasalho, se eu estou passando frio ou calor. Eu acho que na estratégia para esta prova, começa minutos antes de você entrar na sala. Né? Sair da sala, agora é o momento que eu vou tomar uma água, eu vou comer alguma coisa, que você precisa comer alguma coisa. Não vá, a não ser que você esteja extremamente acostumado a fazer jejum, é tipo o seu normal, o teu dia a dia, né? Tenta fazer a mímica daquilo que acontece no teu dia a dia. Você sempre almoça naquele mesmo horário, vai lá e tenta comer alguma coisa, porque senão você vai acabar se sentindo mal durante a prova. Próximo ponto, cara, pega a prova e lê, certo? Cheguei lá, beleza, sentei na minha cadeira, tem lá minhas folhinhas com as minhas perguntas, lê a prova inteira. Porque de vez em quando você não precisa começar com a questão 1. Vai para aquilo que você está mais confortável, porque aquilo te dá um flow, te dá um ritmo de prova, em vez de você ficar quebrando a cabeça na primeira questão que eu não estou entendendo. Lê e relê a prova e depois você decide por onde você vai começar. Não tenha medo também de pular subtópicos, né? É A, B, C, D e E. Olha, responde o A, responde o B, o C não tem, então pula, vai para a próxima, depois você volta para lá, só deixa bem circulado que você vai voltar nessa questão. Planeja bem o espaço da tua prova, planeja bem, você tem que ter mais ou menos os modelos de resposta na tua cabeça para você saber o quanto que vai ocupar ali de espaço na tua página, pula um pedaço e vai para a próxima questão. Tá? Isso parece besteira, mas quando você tem isso bem afiadinho na tua cabeça é instintivo, você chega lá e você sabe o que você vai fazer. Ficar desesperado, depois que você está desesperado, você se acalmou para depois pensar, então tá bom, eu não vou mais começar pela questão número 1, deixa eu ver a próxima questão se eu consigo responder. Ai meu Deus, a segunda também eu não sei, o que eu vou fazer da minha vida, já era, o sonho acabou. Cara, você vai perder muito tempo com tudo isso, certo? Esse também é um outro detalhezinho que vale a pena você ter na tua estratégia de prova. Entenda que você não precisa fazer as coisas em ordem.
A gente falou desde o começo sobre planejar a sua resposta, e isso também faz parte da estratégia de prova, né? Planeje sua resposta antes de você colocar no papel. Pelo menos quando você vai colocar de caneta. Faça um esboço, eles te dão uma folha à parte que você pode usar como esboço, tá? Você pode montar o seu modelo de resposta mais ou menos como você vai querer, e depois você passa para o papel. Cuidado com o tempo, que aí é outro ponto, né? Prova discursiva é muito fácil você se perder. Você vai, escreve, apaga, monta de novo, não, vou fazer isso, não, estou preocupado se é A com H ou A sem H. Os pontos vamos dizer, de língua portuguesa é mais focado na questão se dá para entender aquilo que você está escrevendo, se faz sentido. Acho que se você colocou o A com H ou sem H, não vai ser isso que vai tirar o pontos de você na prova, tá? Mas não é uma prova de português. Mas pelo menos você tem que entender que quem está corrigindo sua prova tem que entender o que está escrito ali. Certo? Então, esse é um detalhe legal. Para quem tem a dificuldade com o português, tem certos esqueletos de resposta, certas palavras de conjunção, certos inícios de frases, certas palavras de conclusão, que são as mesmas. Portanto, com isso, levando em conta. Então você monta mais ou menos uma linguagem que você está confortável e que você vai usar em toda a tua prova, né? Você não está fazendo um texto literário, ou não posso repetir a mesma palavra, ou eu tenho que mudar o nome. Não, aqui eu falei hipertensão, aqui eu vou falar doenças. Não precisa, você pode falar hipertensão e repetir hipertensão, 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 tá? Isso também faz parte da estratégia para você ter o seu flow. Alguma coisinha a mais que você coloca na questão de estratégia, Cauê? Basicamente, comentar duas coisinhas que você falou, André. Primeiro, em relação a, realmente, você abrir o caderno, você vai verificar o quanto que você tem de espaço, que nem o André falou. O que pode acontecer, né, André, que isso daí, infelizmente, acontece mesmo. Você vê lá a questão número 1, você começa a escrever, aí você escreveu ali, falta mais uma alternativa. Você vira a folha, imaginando que tem uma outra folha, e não tem. É duro. Então isso pode acontecer, pessoal. Tomem muito cuidado com isso, tá bom? Então vocês têm ali um espaço demarcado para vocês responderem cada uma das questões, tá? Então, Sim. eu vou virar a página achando que tem uma outra, pode ser que não tenha, né? Então olhe primeiro exatamente, antes de começar a escrever a caneta, vejam exatamente o espaço que vocês têm. Isso daí já vai ajudar bastante. Controle de tempo, ou eles têm um relógio na sala, tá? Ou eles usam aquela questão de escrever o horário na lousa e eles vão apagando de meia em meia hora, tá? Não sei o que vai acontecer na prova de vocês e se pode mudar alguma coisa ou outra. Você não pode estar com relógio. Você não pode levar relógio para a prova, nem deixar em cima da mesa. Então, para controlar o tempo, você vai ter que ficar prestando atenção nesses detalhes, tá? Isso aí é muito importante. Acho que o próximo ponto que todo mundo fica bastante nervoso e sem pergunta é o que vai cair na prova, né? O que eu preciso estudar, então? Me fala pelo menos aí os 5 grandes que eu tenho que fazer aqui, ou É difícil na prova prática, na prova teórica, perdão, você tá tentando fazer essas adivinhações, tá? Tem algumas coisas que são bem cotidianas, ou que provavelmente cai, mas são grandes áreas, né, que a gente estaria falando ali, né? Não tem como falar para você que, olha, vai cair asma, tá? Asma é 100% garantido ali que você vai ter uma questão de asma. Mas as doenças, como chama? As doenças mais crônicas, hipertensão, diabetes, ou até a questão, muitas vezes, de síndrome metabólica, essas coisinhas crônicas, doenças cardíacas, alguma coisa dessa área vai ter sempre vai estar lá, tá? Então, tipo, tem que dar uma olhada. Cauê, você quer falar um pouquinho dos últimos tópicos que caíram aí nas provas nos últimos tempos? Sim, podemos falar, sim, André. Ó, a Caroline colocou aqui, cara, que ela viu, né, não pode levar lápis também, nem em cima da mesa, uma menina foi eliminada por isso. Então, tomar bastante cuidado com isso, pessoal, né? Leiam o edital, né? Leiam nos mínimos detalhes, saibam exatamente as regras do jogo, né? A gente costuma utilizar isso porque realmente a prova não deixa de ser ali você tem uma série de regras a ser seguidas,
a grande maioria delas são bem tranquilas, e pode acontecer. Infelizmente, a gente já viu relatos de tocou o celular na bolsa, o alarme para dar comida para o filho, e a pessoa foi eliminada por isso. Né? Tem umas Alarme do remédio, alarme do anticoncepcional. Infelizmente, já escutamos bastante isso acontecer. Até com a Tabi já aconteceu que a vizinha derramou água em cima da prova dela, acho que mais ela da UFMT que ela estava fazendo, então essas coisas acontecem, né? E acaba estragando com a prova. São coisas que você não tem controle, são coisas que, vamos dizer, eu esqueci, eu não estava preparado. Vamos tentar criar ali o checklistzinho do dia da prova, tudo aquilo que você vai deixar organizado. O primeiro do seu checklist é ler o edital, né? A gente estava aqui conversando sobre, olha, pega o lápis, faz um sketchzinho do lado, depois não pode lápis. Aí escuta o lápis, pô, mas os meninos falaram que podia lápis. Não, a gente não falou que podia lápis, a gente falou que use um lápis para fazer isso e isso. A gente não sabia desse detalhe do edital e falando para vocês, olha, vai fazer desta maneira e é assim que tá no edital. Porque a prova é tua, certo? É sua vida que tá ali em jogo, vamos colocar, o seu futuro que vai atrasar um pouco ou não, dependendo do resultado dessa prova. Então não confie em qualquer pessoa. Acho que a única pessoa que dá para confiar, e mais ou menos, é você mesmo. Então, leia o edital, grifa as coisas ali que você achou importante, quer fazer a leitura com amigos e discutir o edital depois juntos, ótimo, porque, pô, a menina podia ter se preparado maravilhosamente, talvez ela ia gabaritar a prova, mas ela colocou o lápis em cima da mesa, para onde foi tudo isso, né? Então, muito carinho com o edital. Né, é muito importante também ler o edital para você ter uma certa segurança. Na hora que você chega na prova, lá na hora de entrar, o portão tá fechado, ainda 5 minutinhos, o pessoal começa a falar um monte de coisa. Não podia vir de amarelo, não podia vir não sei o que lá. E aí as pessoas ficam numa baita neura e fica nervoso, ansioso, Sim. Nossa, não sei o que lá. E aí, realmente, ela fica à mercê daquilo, porque simplesmente ela não tem aquela informação. A partir do momento que você tem a informação, por mais besteira que a pessoa fala, aquilo não vai te afetar, né? Você fala, não, isso aqui, eu li o edital e não tinha nada disso no edital. Né? Então você peraí, respira fundo, não, tô tranquilo, vamos lá, nada vai me atrapalhar. Então é realmente fundamental fazer a boa leitura do edital, pessoal, isso é fato. Né? E o velho e bom senso, né? Tem coisa que simplesmente tendo bom senso já funciona. Né? São coisas que a gente conversa aqui, parece que são estão lá na superfície do problema, fala, pô, mas eu quero que me dê o livro que eu tenho que ler pro Revalida. Cuidado, se você não tiver todo esse planejamento, se você não tiver todo esse cuidado, pode acontecer com a menina do lápis, né? Acaba sendo bem difícil. Perder uma prova por causa disso, né? Que é duro. Imagina chegar em casa e explicar o que aconteceu. E aí, como que a prova foi? Foi bem? Eu sei que eu não passei. Calma, vai dar tudo certo. Não deixaram eu terminar a prova, certo? Eu fui eliminado, certo? É triste, não é tão comum, mas quando é você é 100%, né? Cauizão, vamos dar uma faladinha sobre os tópicos já que caíram no Revalida aí dos últimos anos? Vamos sim. Vamos começar por cirurgia, André. Sinceramente, eu acho que cirurgia, os tópicos acabam sendo um pouco mais difíceis, já caiu algumas coisas que realmente era bem fora da caixa, tá? 2011, apendicite aguda, ok. 2012, uma lombalgia crônica inespecífica. 2013, uma mordedura de cão. 2014, um paciente politraumatizado. 2015, uma TB, mas mais focada ali na parte cirúrgica. 2016, um primeiro atendimento ao politraumatizado, foi a prova que nós realizamos. 2017, protocolo de morte encefálica. Isso aí foi ponto fora da curva, né, cara? Isso aí foi pesado. Difícil. 2020, poucos, né? O Point of Care. Isso daí também, isso daqui pegou pesado com o pessoal também, cara. Isso aqui realmente foi bem complicado. 2021, a BCDE do trauma, bacana. E 2022, um protocolo aí para cirurgia segura, né? Por mais que não seja extremamente difícil, você entra lá hoje,
você vê que ele é dividido em 3 etapas, você escreve Uhum. um pouquinho lá, você mata a questão. No entanto, isso não é algo que entra ali de forma corriqueira nos estudos diários, né? O pessoal Sim. não costuma estudar o protocolo de cirurgia segura para a prova do INEP, pelo menos a Certo. maioria. Essa é a grande dificuldade. Muitas vezes você não estuda isso para tipo de prova nenhuma, né? Talvez nem na faculdade você passou isso. Geralmente é o professor, ele faz uma aula, alguma coisa, ele comenta sobre esse ponto, a galera fala, pô, não é o grosso, né? Não é o que está no livro, não é o que está no Atlas, não é que, isso não é coisa de médico, né? Isso aí é frescura. E acaba que a frescura acaba caindo na prova. Beleza, eu não sei o que eu estudar, eu não sei como aprender, eu não sei o que eu vou ler, eu não sei. Vamos pegar os tópicos também, certo? O que eu tenho que estar preparado para responder de cada tópico desse, por exemplo, que o Cauê já citou? É uma prova discursiva. Então eu tenho que saber fazer o diagnóstico. Sinais e sintomas, certo? Por que esses sinais e sintomas são a causa do meu diagnóstico, ou me dão a causa do seu diagnóstico? Seja capaz de responder isso. Segundo, diagnósticos diferenciais. Cai pontos e perguntas literalmente como esse. Dê 3 ou 4 diagnósticos diferenciais. Tá? Tratamento. Então, ó lá, tem apendicite. Eu tenho que saber os sinais e sintomas de apendicite, como que eu faço o diagnóstico. Depois eu tenho que saber qual que é a conduta, o que eu vou fazer com esse paciente, quais são os diagnósticos diferenciais, quais são os laboratórios complementares que eu posso pedir para esse paciente. Se toda doença, tuberculose, sei lá, otite, não importa, o tópico que você estiver estudando, quando é uma doença, consiga responder tudo isso. Tenha isso no seu resumo, certo? Sinais e sintomas, qual que vai ser o tratamento ou conduta, é uma conduta cirúrgica, não é uma conduta cirúrgica, depende. No grau 1, 2 e 3 é expectativa, depois disso você vai para a questão de cirurgia imediata. Tenha isso bem definido para o tópico que você está estudando, tá? Pega aí os tópicos desde 2011, dá um pente fino neles, que isso já é alguma coisa, cai, repete, né? As coisas acabam se repetindo no Revalida, não tem como escapar. Preste atenção nesses protocolos, certo? Aquelas coisas que são protocolares. Então, ABC do trauma, o ABC da resposta do primeiro tratamento do politraumatizado. Isso não tem para onde escapar. Então, o Revalida gosta bastante dessas coisinhas porque é uma resposta seca, não tem como ficar discutindo, certo? Se o B vem depois do A. Não, é A, o B, C e é assim e a gente está usando isso, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha, pelo menos no ATLS e no BLS e também no... tem o AT, o AS, trauma avançado, o PAUS, pelo menos dá uma peneirada ali para você estar bem dentro da cirurgia, entender as coisas que são protocoladas dentro da cirurgia que não tem como escapar, tá? Tudo que já caiu vale a pena rever, certo? Então, se já caiu uma vez, eu vou dar uma estudada nesse tópico, porque se cair de novo, ou pode cair com perguntas diferentes, pelo menos foi um tópico que eu estudei, tá? Então, para doenças é isso, o detalhe principal é conseguir responder diagnóstico, tratamento, diagnósticos diferenciais, exames laboratoriais complementares, e seja capaz de descrever os exames que você está pedindo. Então, eu quero um eletrocardiograma. Entenda que você tem que ser capaz de descrever um eletro. Não é muito comum, mas pode cair na prova. Olha, cai um eletrozinho, me descreva o que você está vendo nesse eletro. O eletro tem um A, B, C, D, E para você descrever, tá? Tem que começar com o ritmo, se é sinusal, se não é, frequência cardíaca e assim por diante. Tem uma lista fechada de como você responde isso. Olha, tem uma radiografia de tórax aqui. Tem uma maneira de explicar como você está vendo, ou uma maneira de você descrever os achados, né? Pensa que você está fazendo um laudo. Literalmente é um laudo do ECG, é um laudo da radiografia de tórax. Tem uma ordem para isso ser feita, tá? Sim. André, uma coisa que eu acho que é interessante, o pessoal às vezes toma muito tempo, gasta muita energia com isso em relação à posologia.
né? Uhum. Ah, tenho que fazer azitromicina para uma PAC, 500 miligramas, e aí a pessoa fica focando na posologia e fica decorando, aí tem que decorar 30 tratamentos, nome da medicação que é o tratamento base, mas como ela deve ser feita. Então, evitem fazer isso, pessoal, tá bom? Se Uhum. for o cotidiano, poxa, eu já estou fazendo um estágio, eu estou trabalhando mais médicos, eu sei a posologia, ok, escreva. No entanto, se você não souber, ok, a maioria das questões do INEP ele não cobra a posologia, tá? Sim, Então, se por um acaso cobrar e você não souber, ok, você vai perder uns pontinhos, ele vai, mas é pouco, né? O sim. tanto de energia que você tem que gastar para lembrar de todas, realmente não vale a pena, tá? O que eles pedem em tratamento, pelo menos, é a classe da medicação, certo? Você tem que entender se é um antibiótico que você vai estar dando, é um antipirético, é um analgésico. E se você puder, também classificar, certo? Qual o tipo de antibiótico? É um macrolítico? Não é? Ótimo, é isso que eles vão querer. Quais são as doses que eu tenho que saber? Só para aquelas doenças que são extremamente clássicas, tratamento de tuberculose, tratamento de hanseníase, tratamento de sífilis, certo? Essas coisas acabam sendo protocolares, ali não tem muito como escapar. Ele vai falar de 1.200.000 unidades, quer saber se você vai dar 2, se você vai dar 4, se você vai dar 6. Isso ali, isso precisa. Agora, por uma dor de garganta ou por uma, vamos dizer, uma peritonite, ele não vai querer saber quantas gramas, não vai querer saber se é de 6 em 6, não quer saber se é esse ou aquele. Provavelmente você vai começar a falar se é antibiótico. Se falar a classe e a família, ótimo. E também a via, né? Se vai ser intravenoso ou oral, certo? Geralmente, ali, sabendo isso ali já está mais do que suficiente para você ganhar o ponto cheio de tratamento no Revalida, tanto para a primeira fase como segunda fase, tá bom? Sim. Ó, tem uma alternativa aqui na prova de 2022, né, no primeiro semestre, Uhum, que ele pede, descreva a conduta medicamentosa imediata, né? uhum. Aí ele coloca aqui a administração de glicose, 50%, 50 ml, via endovenosa, em bolos, embora a glicose 50% seja Ah, recomendado. mas aí é o tratamento da emergência de hipoglicemia. Aí não tem como escapar. É tipo como se Exato. fosse, pô, o paciente está tendo uma anafilaxia, cara. Você tem que falar as unidades da epinefria, tá? Um para 1.000, certo? 0,5 ml, né? Você tem uma ampola zona lá de 1 para 1.000, você tem que dar 0,5 para o cara no começo. Mas isso ali é como a gente tá falando, é o clássico do clássico, né? Não, sim, Choque. concordo. Tanto foi o que a gente falou, custo-benefício, né? Uhum, Se você for saber de outras posologias, demora muito tempo, cara. Quem trabalha, tem gente uhum. que trabalha 10 anos na UTI e não sabe, tem que abrir o guideline ali para poder Sim, prescrever. Não adianta a sim, gente querer ser super-homem, super, né? Não tem jeito, pessoal. É o que o André colocou, concordo 100%. Mas às vezes, que nem aqui, é que ele foi muito específico, né, cara? é. Realmente era o caso da hipoglicemia, realmente aqui. Hipoglicemia, choque anafilático, essas coisinhas aí você precisa saber porque é resposta imediata, né? Você não tem tempo para pensar, você tem que fazer o mais rápido possível. Mas, por exemplo, ali, se você tivesse colocado que você vai fazer glicose EV para o paciente, alguma coisa você leva, certo? Duvido que se você não colocou que era 50 ml e 50%, você não teria pelo menos ali algum ponto, ia zerar completamente, tá? E mais uma vez, custo-benefício, né? Eu tenho que decorar todos os números de tudo que eu estou vendo. Se é uma coisa que é muito clássico, e quando eu falo que é muito clássico, é coisa que não dá para pensar ou é coisa que aparece toda hora, aí você precisa saber. Agora, tá, me fala aí, tratamento para dor de garganta, dor de ouvido, infecção ocular. Cara, você tem que saber se é viral, bacteriano, o que você vai dar, se tem o que dá, né? Porque muitas vezes coisas bacterianas é só questão de suporte, e muitas vezes você tem a resposta como tratamento de suporte, só. Viral. Analgésico. Perdão? Você pensou na viral? Não, estou dizendo, quando você tem, se você tem uma doença que é bacteriana, ou pode ser ou viral, se você tem um tratamento para bactéria, você vai estar antibiótico e assim por diante. Muitas das doenças virais não tem ali antivirais que você tem, por Não, exemplo. sim. O aciclovir você tem, né? Você tem ali como um clássico ali para herpes e os amigos. Mas tem outras coisas que é só tratamento de suporte. Viral tem muita coisa que é só Não, suporte. é.
é só suporte e abraço. E aí o suporte você pode decorar ali aquelas coisinhas, então analgésico, hidratação e assim por diante, né? Sim. Mas eu acho que esse é o ponto principal. Não precisa decorar de pirona de 500 miligramas de 6 em 6 durante 5 dias para todo o tratamento. Só se o tratamento é extremamente específico, como a gente falou, tuberculose, sífilis, leishmaniose e assim por diante, tá? Ah, agora, emergências, essas coisinhas pequenininhas, eu acho que vale a pena você decorar. E no ATLS e no BLS vai ter até tem até uma árvore de ações, né? Ele já coloca ali para você, né? Tem ali o colocado. Então, se tá no gráfico, decora. Se você vê uma imagem, na imagem tá ali a dose do medicamento que você tem que dar, maravilha, tá? Ou se não, realmente fazer um estudo muito bem feito das provas anteriores, porque o É, grosso ali já foi cobrado já, né? é, Porque talvez o pessoal fique um pouco ansioso também, e falar, puta, o AT, cara, o AT é gigante, né? Tem coisa pra caramba, então assim, impossível ler o AT agora, pré-prova. Eu concordo com vocês, assim, realmente não dá. Mas como referência, eu quero ver um trauma abdominal, beleza, abre lá o capítulo de trauma abdominal. Mas uhum. o AT realmente é muito grande, né? Sim, sim, sim. Você vai ler, ver essas coisas em blocos, né? Se você vai ver coisas em blocos e você vai perceber também que as coisas se repetem. Ela tem mais ou menos uma receita, ela vai mudando alguns ingredientes, mas ela acaba se repetindo, tá? Sim. A Vamos para a clínica médica? clínica médica, bora lá. Cara, aqui, André, tem uma coincidência muito grande, assim, sabe? Que a gente não sabe se é uma coincidência, né? Ou cai muitos temas relacionados à endocrinologia, né? Certo? Então, cetoacidose, síndrome metabólica, caiu 2 anos consecutivos, 2016 Uhum, e 2017. Aí uhum, 2020 voltou a cair cetoacidose, né? E 2022 caiu essa hipoglicemia. uhum, Não necessariamente é endocrinológico, mas aqui era um paciente diabético, né? uhum. Então, assim, realmente é impressionante como cai temas relacionados à endocrinologia nessa parte de clínica médica, né? Ah, por exemplo, são tópicos que eles acabam se encavalando, né? Por exemplo, aqui a gente tem tuberculose. Sim, 2011 teve tuberculose e teve em cirurgia tuberculose. Então você entende que quando você está estudando para uma área, não significa que é só aquela área que você está cobrindo. Então, se eu sei o tratamento, eu sei quando tem que fazer cirurgia, quando não tem que fazer cirurgia, quando que eu vou pedir exame complementar, quando que eu não vou, quando precisa internar, quando não precisa, quais são os diagnósticos diferenciais, você está estudando para mais do que uma área ao mesmo tempo, você está potencializando o teu estudo. Então, estuda com carinho aquele chunk, né? Aquele pedaço gordo, porque aquilo vai te dar pontos em mais do que uma estação. Vai cair na discursiva, vai cair na objetiva de teste e provavelmente vai cair coisa também na prova prática com o tema tuberculose, por exemplo. Então é um estudo ali que vale muito a pena e provavelmente você vai estar usando isso na sua vida também, no seu dia a dia, na tua clínica, né? Mas sim, é uma bela observação, então olhar com carinho ali para os tópicos endocrinológicos, né? Entender que eles aparecem em mais do que um lugar. Por exemplo, essa hipoglicemia apareceu como um caso de emergência, né? Era um casinho ali, o paciente estava tendo uma hipoglicemia, queria saber o que, que você ia fazer, por que, que ele estava tendo aquilo, e você tem que descrever essas coisas, qual é o diagnóstico, quais são os diagnósticos diferenciais, qual é o tratamento, a conduta que tem que ter para o paciente. Se você aprender isso para hipoglicemia, você vai poder usar isso mais do que um cenário, com certeza. E que desmistifica um pouco também, né, André? Aquele fato de, não vai repetir, não vai cair o mesmo tema. Esse tema que já caiu, Repete. não vou dar muita atenção na prova discursiva. Sim, Repete e já repetiu consecutivamente. Então, sim. cara, isso daí Cara, só corrobora que tem que estudar e muito as provas anteriores, né? se você pensar síndrome metabólica, você vai cair pelo menos em algum momento com a palavra diabetes na tua frente ali, na descrição em alguma coisa, porque essa é uma das coisas que você vai estar levando em conta, né? É um Sim. paciente obeso, com todas as complicações da obesidade. Então, beleza, caiu 2 anos em seguida, 2016 e 2017, síndrome metabólica. Aí daí cai cetoacidose diabética. Pô, você está estudando alguma coisa ali que estava próximo, né? Vamos dizer. Pelo menos o nome diabetes apareceu. Sim. Depois você tem
Síndrome colestática aguda. Cara, que acontece com os pacientes obesos. Tipo, é uma das coisas clássicas. Você não vai pensar num triatleta com o colesterol lá embaixo. Geralmente quem bebe muito, quem come muito, que a obesidade tem uma taxa de atividade física muito pequena e depois hipoglicemia, como complicação da diabetes, né? Então você viu que mais ou menos caiu tudo dentro da casinha do diabético, hipertenso, É, do paciente bomba relógio. desses temas aqui, André, talvez o que seja menos corriqueiro seja a LES, né, que caiu em Uhum, 2015, né, lúpus eritematoso sistêmico. O resto, isso aí. AVE, infelizmente, tem muitos casos, e Uhum, todos os outros, né, PB, PAC, as síndromes aqui metabólicas e síndrome colestática, é algo muito, muito corriqueiro, né? Então, a sim, clínica sim. médica realmente foi aquele feijão com arroz que normalmente o candidato ele se prepara bem para essas doenças aqui. E você pensa que é um paciente que tem o mesmo perfil, né? Você vê que todas essas doenças, se você imaginar, é um paciente obeso, é um homem que fuma, que come muito, que não faz muita atividade física, que deve ter pressão alta, que deve ter colesterol alto, que deve ter enzimas hepáticas altas. É o mesmo paciente, não, esse bomba relógio, né? Você vê que Sim, ele cobre esse perfil em vários anos, só realmente com o lúpulos ali que saiu um pouquinho da linha, né? sim. Cetoacidose diabética caiu duas vezes, 2013 e 2020, Sim, sim. né? Então, ali valeu bastante. Ok, acho que aí foi da clínica médica. E repete aquela mesma história, né? Se eu estou estudando uma doença, diagnóstico, tratamento, diagnóstico diferencial, conduta e exames complementares. Maravilha. Vamos para pediatria, então? Pediatria Pedi- também repetiu os tópicos. 2020 caiu uma GNPE e Uhum, agora em 2022 também uma GNPE, que uhum, é um tema que está sempre em pauta aí, né? É uma doença importante que a gente acaba, uhum. pelo menos, fazendo como diagnóstico diferencial, né? A gente Em acaba ali. bastante lugar, né? Em bastante lugar. Sim. Então, 2011 a gente teve um hipotireoidismo congênito, depois uma amidalite streptocóxica, uma doença hemolítica pelo sistema ABO, reanimação neonatal, violência sexual infantil, obesidade infantil, violência sexual infantil novamente, depois Uhum, GNPE, depois uma PAC, uma pneumonia adquirida na comunidade, e uma GNPE novamente. Então, os certo. temas se repetindo aí tanto o tema da violência sexual infantil como da GNPE Uhum. repetiu, e a amidalite septocócica ali em 2012, muito próxima também, né? Ok, ok. Só a reanimação neonatal ali que deu aquela escapada, né? Vocês percebem que, querendo ou não, de vez em quando vai ter ali um tópico ali que acaba escapando, né? Mas, vamos lá, né? Se você. Não sei, cara. Reanimação neonatal é super específico. Ou você sentou e leu mesmo, ou vai ser bem difícil de inventar alguma coisa aqui. Talvez você possa tentar seguir ali o protocolo que você imaginaria do adulto, que talvez você tenha visto com mais frequência do que o neonatal, né? É, Mas é um tema interessante para colocar energia desde já, porque para a prova prática também de pode, habilidades pode, clínicas, também pode, vai ter que pode, saber isso muito bem feito. sim, sim, sim. É que caneta, cara, na caneta me assusta mais. Se você pedir para eu falar sobre esse tópico agora, eu me sinto bem mais confortável falando que você falar, tá, me manda um texto aí sobre isso. Vai, caramba, Sim. machuca, machuca. Mas de resto ali, tranquilo, certo? Pode ver que as coisas se repetem bastante. Com certeza, quando você estiver pensando em idoso, em qualquer pessoa vulnerável, né? Sempre pensar nas questões das violências e entender que a violência ela aparece mais do que uma forma. Tem a violência sexual, tem a violência física, tem a violência psicológica e também tem a violência econômica, né? Que é mais uma das violências que acabaram já sendo cobradas dentro do Revalida. Então, qualquer grupo de risco, certo? Idoso, criança, pessoas com deficiência, pense em todas as violências que existem, dá uma olhadinha, vê o que os protocolos dizem sobre, que é uma coisa que você vai ter que estudar uma vez só. Quando você lê aquilo está bem discreto, bem descrito, né? Você precisa fazer isso. Violência contra o idoso é isso, violência contra a criança é isso, a violência contra o deficiente é esta, tá? A deficiência contra a mulher,
a deficiência da violência contra a mulher também. Ah, é, é bem, é bem isso daí. E esses pontos, André, vale muito a pena porque se não cair na prova discursiva, a chance de cair na múltipla escolha é pelo menos uma Nossa, é grande. questão. Não, todos os tópicos que a gente está falando aqui, com certeza vai ter no multiple choice, né? Na múltipla escolha, cara. Sim, tem realmente 100 questões, é muita coisa, aí fica um pouco mais fácil, né? Ah, você fala É, assim, aí é André, fácil. vai cair uma questão de trauma abdominal. Cara, a chance é Certeza. Cara, 99,9%. nossa, os caras são magos, eles adivinham as coisas. Cara, em 100 questões não cair nada de trauma de abdômen é muito difícil, né? Exato, exato. É, vamos lá, vamos para GO. A Tabi tá Geo. aí, ó. Qualquer coisa, dê os seus palpites aí, Tabi. Sim, ela escreve. Vocês podem pedir que ela já manda o texto para vocês, já por extenso. 2011, tivemos aqui uma pré-eclâmpsia grave com síndrome HELP. Uhum, 2013, uma questão bem parecida, pré-eclâmpsia grave com síndrome HELP também. uhum. 2012, uma aprenhese ectópica íntegra. Hum, 2014, um sangramento no puerpério. 2015, ciclo menstrual. 2016, violência sexual. Novamente a violência aqui entrando em pauta. uhum, 2017 era um pré-natal, eu não cheguei a especificar aqui. 2020, morte fetal mais protocolo Spikes, né? Então tinha certo. que dar a má notícia, escrever sobre isso. 2021, novamente violência sexual. E agora, na última prova, era uma pielonefrite aguda. Ok. Então vocês podem perceber que eles gostam bastante de rim, bastante de pulmão e tireoide. Aqui é um pouco ingrato, né? Porque se fala assim, GO, querendo ou não, é duas áreas, né? Ginecologia e Uhum. E obstetrícia, obstetrícia. né? E aí só tem uma questão. Teoricamente, você tem duas áreas para uma única questão. Então, a gente nunca Uhum, sabe se vai cair O ou se vai cair G, né? uhum, certo. Então, isso judia um pouco aí. Daqui, André, sinceramente, se a gente pensar em DEG, né? DEG é a mesma coisa, vai ter que saber, porque a chance de cair na múltipla escolha é uma questão de doença hipertensiva gestacional, né? É muito Sim, sim. grande. Sim, sim, Então, sim. tem que saber. Se a gente pensar em sangramentos, né? Sangramento na primeira e na segunda metade da gestação, também Você é um pode tema. pegar você pega a gestação e você divide em primeiro, segundo e terceiro trimestre. Você vai entender tudo que pode dar errado no primeiro, tudo que pode dar errado no segundo e tudo que dá errado no terceiro. Certo? Então, ali é mais, vamos dizer, é mais fácil você criar essas caixas para GO, certo? Sim, E aí, sim. ginecologia e obstetrícia, na parte de ginecologia, você vai pegar todas as fases da mulher ali que pode estar tendo alguma complicação, ou é relacionado à parte sexual, ou é parte hormonal, certo? Do ciclo normal, que alguma coisa acabou dando errado, ou alguma coisa relacionada à questão de contraceptivos, né? Na questão de, olha, pílula, contraindicações, quais são as contraindicações absolutas para não acabar passando a pílula para o paciente, métodos de barreira, eficácia dos métodos anticonceptivos. Isso são tópicos muito clássicos e muito grandes, assim, que não tem como, sabe? Não tem como falar sobre ginecologia e obstetrícia sem você esbarrar nesses tópicos, né? Sim, e não foi cobrado, né? Anticoncepção, que é um tópico Né? relativamente grande, ainda não foi cobrado, Uhum. então é um ótimo tópico aí que pode vir a cair, pessoal, sem dúvida nenhuma, né? Vale a pena dar uma olhadinha. Um outro tópico também que às vezes fica meio esquecido, André, é a infertilidade, né? Infertilidade aqui também. Uh, isso é bom. Pelo menos a definição de infertilidade, certo? Chega o paciente, a mulher fala que, olha, doutor, eu não consigo engravidar, eu sou infértil. Aí já tenta imaginar, pelo menos na tua cabeça, a definição de infertilidade. Fala, mas quanto tempo vocês estão tentando? Ah, faz 2 meses, doutor. Fala, peraí, você não está se encaixando na questão de infertilidade. É, você tomava pílula? Sim, parei de tomar pílula mês passado. Tem que entender que pelo menos ali vai ter que ter um ano de relacionamento sexual, pelo menos na fase reprodutiva, acontecendo, sem acontecer nada. 12 meses. 12 meses contando o primeiro mês, depois que ela parou a pílula. Ó, parei esse mês. O mês seguinte você começa a contar como o primeiro mês, que realmente o paciente está sem a pílula, tá? E aí,
você vai fazer toda a questão de vasculhar se o problema também é na mulher, se é no homem, todo o screening hormonal, diabetes, hipotireoidismo, perguntar sobre o ciclo, ter que entender o ciclo. Entender o ciclo menstrual é de extrema importância, cara. Eu não sei porque tanta gente não joga de lado isso, né? Se você entender o ciclo menstrual, cada fase dele, você matou já metade dos problemas que você vai ter, pelo menos em ginecologia, certo? Da questões de Sim. sangramentos, na questão Anticoncepção. de anticoncepção, muitas vezes na questão de desbalanço hormonal que acaba gerando o corrimento, quais são os corrimentos que são naturais, quais que não são. É de extremo valor, cara. Acho que não tem como você entender nada dentro da ginecologia se pelo menos você não entende o ciclo menstrual legal, cara. Você seja amigo do ciclo menstrual, você vai. Sim, GO, sinceramente, André, eu acho que a gente pega os temas que estão lá nos mainstream, né, cara? São os Uhum. temas que realmente a gente costuma preparar. Eu acho que não caiu nada assim realmente fora, cara. Pensando aqui, sinceramente, GO, não que seja fácil, tá, pessoal? Não tô falando isso. Mas assim, é aqueles temas que a gente já costuma preparar já para a prova de múltipla escolha, né? Sim. Então, Vamos lá, essa gravidez ectópica aqui, acho que hoje foi a mais cabeluda, tá? Mas mesmo assim, comparado com o dos outros, protocolo de morte cerebral, você cara. fala, é. É tipo, é bem mais duro, tipo, eu aceitaria bem melhor essa gravidez ectópica na prova de GO do que o cara colocar morte cerebral e os protocolos na prova de clínica, cara. Sim. E no último ano, 2022, pela nefrite aguda, ele foi bem generoso aqui, né? Certo, certo. Porque é uma gestante com um quadro de cistite, já tem a Uhum, história clínica aqui e coloca que ela está com 38 graus de febre, né? Então, certo. aqui Fechou. realmente não tinha. 2000, pelo jeito, 2022 foi o ano do rim, né? Pegou pediatria, obstetrícia. Pediatria, obstetrícia, pô, GNPE e mais Uhum, pielonefrite são temas aí que não são necessariamente fáceis, mas são temas que a gente uhum, está acostumado a estudar, são temas que a gente sabe que são muito importantes para as provas. Quem se prepara para as provas aí acaba estudando esses temas, né? certo. Vamos lá. Em relação ao nosso quinto tópico aqui, então, preventiva, né? Preventiva Ufa. normal, agora não vem com o nome de preventiva, normalmente vem lá com medicina de família e comunidade de saúde coletiva, que a gente Uhum. acostumou, né, chamar de preventiva. Aqui é onde realmente ocorre a maior miscelânea possível e imaginária, André. Aqui, cara, É, pode cair praticamente tudo, né? sim. Então, se você se preparou para todos os outros tópicos, você está quase preparado para responder preventiva. Agora, porque tem coisas que são específicas da preventiva, né? Exato, é Então quase pode isso cair já. tudo aquilo que a gente já conversou até agora, pode cair, mais algumas coisinhas que a gente vai tentar dar um foco aqui, tá? Sim. Preventiva, tenta entender que é a questão literalmente da prevenção da doença. Então, você está querendo garantir a saúde da sociedade, certo? Você não está pensando ali literalmente em um indivíduo, como você vem pensando em todos os outros tópicos, né? Ali você está pensando em mais de um indivíduo, tá? Então, para eu pensar na saúde de mais de um indivíduo, eu tenho que pensar na estrutura do sistema de saúde. Porque eu não estou lidando com uma pessoa, eu não estou falando com alguém dentro do consultório, eu estou pensando ali numa região, certo? Eu estou pensando num bairro. Pensa que a preventiva ele não trata paciente, ele trata áreas. Ou ele trata um bairro, ou ele está tratando uma cidade, ou ele está tratando uma casa, certo? Onde tem mais do que uma pessoa morando ali. Isso já te ajuda, pelo menos, cara, o que é preventiva? Porque muitas vezes é difícil, né? Você visualizar ali, você fechar o olho e falar, tá, tem uma forma para preventiva. Pô, me desenha aqui alguma coisa que representa preventiva, né? Pô, para cirurgia é fácil, o cara já vai pensar em algum instrumento. Em GO, vai pensar ali em qualquer parte anatômica do sistema reprodutivo feminino, ou a pílula, ou até o símbolo do sexo feminino. Todos esses vêm com alguma coisa fácil que cola na minha cabeça. E preventiva é aquele branco, né? Ele fala, pô, preventiva, parece que eu tô boiando aqui no nada. Então pensa nisso. A preventiva é um médico de áreas, de lugares, de mais do que um paciente.
Então, vai cair, por exemplo, 2011, falou sobre o PNAB. Então, ele vai falar sobre a estrutura do sistema público, tá? E aí não tem como, não tem para onde escapar. É o sitezão do Ministério da Saúde, é entender o que é o SUS, como o SUS funciona, quais são as ferramentas que tem dentro do SUS, o que significa essas letras, certo? O que é PNAB, o que é APS, o que é UBS, o que é uma UPA, qual que é a diferença de uma UPA para uma urgência de um hospital, o que tem dentro de cada um deles, né? O que tem dentro do NASF, o que tem dentro do CAPES. Então, essa é a melhor maneira de você começar, pelo menos, sua Mas vamos com calma, André. Vamos com calma. Ó, vamos pensar no PNAB, né? O PNAB é a Política Nacional de Atenção Primária, de Atenção Sim. Básica, pessoal. O documento do PNAB ele não é muito grande, tá? Se vocês Uhum. entrarem lá, ele chega uma parte lá que é referência, tem um monte de texto que não tem nada a ver. Então, assim, o Uhum. PNAB é algo que vale bem a pena de ler e realmente prestar bastante atenção. Eu estou conversando, falando mais daquela pessoa que, tipo, por onde eu começo? Pô, eu Sim, começo pelo sim. PNAB? Não, você começa por o que é o SUS, certo? Depois de entender o que é o SUS, você entende quais são as ferramentas que o SUS tem. E depois você entende o que é cada ferramenta, o que tem dentro de cada. E essas letras, essas siglas que eu estava falando, é só para vocês terem uma ideia, que é tipo, é um mar, cara. É uma imensidão de Exato. sigla que. Imagina isso pra gente, cara, a gente trabalhou 5 anos na atenção primária, já é uma certa dificuldade. Imagina para quem está Sim, começando, está vindo de um outro país e pegar isso. Por isso que sim, preventiva tem essa história em cima de preventiva, né? Porque a pessoa pode ter um diploma vermelho, ela pode ter feito ali uma excelente faculdade, no entanto, ela se depara no Brasil com o PNAB e fala, não, uhum, calma aí, eu estudei tudo que me deram eu estudei e o PNAB eu não sei. Que sim, é a ESUSA B? Não sei, eu estudei pra caramba, mas não sei o que é a ESUSA certo. B. Então isso pode acontecer. É pelo menos para te dar o direito de conseguir se atrever a fazer o enrolation. Porque se Sim. você não tiver nem essa base, preventiva não tem nem como você começar com enrolation. Você Mas, tem que mas ter. a forma que você colocou ficou muito legal, cara. Eu acho que essa visão de você olhar em grupo, né, não olhar a Uhum, preventiva como uma coisa isolada. Cara, uhum. isso até para mim aqui abriu um leque aqui. Legal. É porque eu tenho essa necessidade, né? Quando eu comecei a estudar, principalmente para a prova do Revalida no Brasil, eu sou muito visual. Eu gosto de flashcards, eu gosto de imagens, eu gosto de pegar imagem e tentar transformar textos em imagens porque fica mais fácil para eu lembrar das coisas. E preventiva me dava esse branco, cara. Tipo, eu não conseguia materializar numa imagem, assim, ó, isso aqui é preventiva. Até o momento que eu consegui entender que era um médico cuidando de uma região, de uma área, de várias pessoas, de um grupo, certo? Um grupo. Aí eu pensava, tipo, eu no consultório tratando um grupo, uma área, certo? Eu estou conversando sempre com mais do que um paciente. É um grupo de pacientes, né? Então isso me ajudou pelo menos para me nortear, para começar a entender. E aí pelo menos essa dica que eu dou para quem está começando, para quem nunca viu, começa com o SUS, entende a definição de SUS, o que é o SUS. As leis, calma, não precisa ainda entrar muito profundo na 180, não sei o que lá, calma, entendo 80-80, sim. da 80-80, tenta entender o que é o SUS na definição e depois as pecinhas que fazem parte do SUS. E aí você vai estudando pecinha por pecinha, tá? Quando você for estudar uma doença pensando em preventiva, é literalmente isso. O que eu preciso fazer para o paciente não ter essa doença? Para ele nunca ficar doente sobre isso. Pô, então se você está falando de sífilis na preventiva, é tudo aquilo que eu preciso fazer dentro daquela área para o meu paciente não ficar doente. Então é sobre a prevenção, é sobre a educação sexual, é sobre a questão dos programas como os meses, né? Cada mês tem um tema, dos grupos que são feitos dentro da unidade, da comunicação com a população, da educação desde o adolescente até a pessoa mais idosa, entender que todo mundo tá em risco da doença, né? Mesmo que, pô, falando, educação sexual por idoso, cara, não faz sentido, né? Isso não tem muito a ver. Cara, preventivo é exatamente isso. É para falar sobre tópicos que você julga dentro da tua cabeça com
uma a sua, vamos dizer, Um viés, talvez, não, você não, tenha mas um... sabe quando você tenta usar o seu conhecimento comum, assim, aquela coisa que, tipo, você fala, pô, sexologia, você vai conversar com o adolescente ou com o idoso? Você fala, não, o adolescente é muito mais importante que o idoso. Aí você tem que entender que não, tudo é a mesma coisa, é pessoa. Quanto mais pessoas você passar a informação, melhor. Sim. Pra gente não se perder um pouquinho mais, Cauê, vamos lá pra Então, 2012. vamos só fechar aqui, André. Ó, tem um certo, a gente sem querendo ou não, a gente sempre tem um viés ali da prova de habilidades clínicas, que é o que a gente Uhum, acaba falando mais. No uhum, entanto, o que você falou faz muito sentido, cara. Olhando aqui os temas, né? Pessoal, a gente está olhando para os 10 temas, tá? As 10 provas que já caíram na prova do INEP, né? A gente está uhum. pautado aqui 100% no INEP. Se a gente for pensar em estatística, não adianta, né? Vou pegar uma estatística dos Estados Unidos, mas estou estudando no Brasil. Não vale. Então, assim, o INEP realmente é o que está pautado aqui. E faz muito sentido, tá? Diferentemente da prova da segunda etapa, né, a prova de habilidades clínicas, aqui, se a gente olhar para os temas, realmente são temas grandes, são temas que você pensa em grupos, em populações, em regiões, né? Não tem, por exemplo, que nem foi colocado aqui do IAM, foi algo que Uhum. caiu lá na segunda fase, dentro da medicina de família e comunidade de saúde coletiva. Aqui não. Aqui, ó, PNAB, né, que nem você colocou em pauta, depois análise de gráficos, né, dados antropométricos. Poxa, análise de gráfico. Poxa, eu associo muito a análise de gráfico à prevenção, né, Sim. preventiva, medicina de Números grandes de família. pessoas, né? Você está falando, literalmente, gráfico é dado. Dados, Exato. você está usando grandes números, né? Sim, se cair em cirurgia, uma análise de gráfico, aí eu ia ficar meio de cara, assim, falo, não, né, calma aí, erraram aqui, né? Exato. Cadê o sangue? Exato, exato. Mas não aqui. Aqui realmente faz todo sentido e é algo que vem. Assim, isso caía muito e eu acredito que não mudou isso. Sempre caiu na prova do INEP, na questões de múltipla escolha. Ele coloca lá gráficos para a gente fazer a leitura do gráfico e Uhum. responder frente à leitura que você fez lá do Sim, gráfico. sim. É interpretar, literalmente interpretar o gráfico. Muitas vezes você tem que pensar nele de uma maneira mais simplificada. Tem 10 linhas, você tem que tentar imaginar aquilo numa linha só. Né? Ou se Exato. não, você percebe que ele tem 10 linhas, mas ele está falando de uma linha só. Aí você tem que olhar só para aquela linha e fingir que as outras não estão lá. Eu até fiz em 2016 a correção de uma prova onde eu fazia isso, né? Eu tinha o gráfico cheio de linhas lá, eu li a pergunta e falou, tá vendo? Ele não quer saber das outras. Aí você apaga no gráfico, só fica uma linha no gráfico, lá. Agora olha para isso, fica bem mais fácil, né? Tá aqui, tá? Oh, que tranquilidade para responder a questão. Mas quando tem aquele monte de barulho, aquele monte de linha na tua frente, parece que é uma coisa, nossa, assustador, vou ter que fazer conta. Mas não é. Exato. Olha esse outro tema, doenças negligenciadas, cara. É tipo, a educação sexual do idoso, certo? Tipo, ninguém liga, ninguém tá nem aí e fala, pô, isso nem existe. Diabetes mellitus, querendo ou É, não, a é Beth aquela tá sempre em doença todas. que Acho que a Beth só não teve em cirurgia. sim, é aquela doença que é extremamente corriqueira, infelizmente, né? É, O Brasil infelizmente. aí vem aumentando cada vez mais a concentração, né, a porcentagem de pacientes diabéticos. Depois um genograma familiar, assim, também, né, totalmente cara de Uhum, preventiva, né, cara? sim, sim. Revisão da saúde, um check-up, né? Fizemos essa questão, uma questão boa para se escrever, né, cara? Um tema Hum, aberto. Desses temas aqui, claro que assim, tem as doenças negligenciadas, a gente tem uma lista delas. No entanto, se você lembra de três, quatro, você começa a escrever sobre elas, poxa, já fiz uma prova, já ganhei meus pontinhos, já garanti, sem necessariamente saber de todas elas, né? Então, com certeza. por mais que sejam temas difíceis, né, André, são temas abertos. Você consegue Sim, escrever sobre eles, né? sim, sim. Quem tem habilidade com a caneta aqui, acho que é uma das estações que você acaba tendo isso ao seu favor. Realmente dá pra você fazer mágicas ali, se você souber escrever bem. Muitas vezes é só tentar interpretar o que ele está falando para você. Doenças negligenciáveis, mesmo que você não tenha estudado especificamente aquilo, dependendo da pergunta que ele está te fazendo, ele acaba te guiando para um lado e aí a caneta fala mais alto. Perfeito, cara. 2017, mais uma de estratégia da saúde da Tem da família. família? Uhum. 2020, saúde do idoso. Sim. 2021, estratégia, ESUS AB mais SWAP. Né? Então aqui, Uhum. aqui essa questão foi um pouquinho chata, né?
teve gente que nunca tinha ouvido falar de SWAP, por exemplo, e acabou tendo dificuldades, né? Uhum. É as siglas, cara. Rei das siglas é a preventiva. Que a gente tá falando. Você fala sobre CAPS, aí tem CAPS AD, CAPS I, e cada um é uma instituição diferente, mas tudo ainda é o CAPS, tudo atenção psicossocial ao paciente. Aí tem o CAPS I, que é para as crianças, o CAPS AD para álcools e drogas e outras substâncias, né? Então, preventiva, toda sigla, tenta entendê-la por extenso. Não, É, não se satisfaça só com o SWAP, tá? Não, quero entender o que que é isso por extenso. olha 2022 aí, cara. Lé, Lé e Dort. Mesma Isso é coisa, bem, né? isso é bem a questão da saúde do trabalhador, provavelmente associado ao trabalho, então é prevenção a tudo isso, por isso que vocês têm os IPIs, é por isso que você tem as atividades que são um pouco mais, vamos dizer, você tem uma atenção diferenciada àquele trabalhador, né? Você tem que garantir que certas doenças que são comuns para ele não aconteça mais. Um caso clássico, vamos dizer, é o minerador com a questão pulmonar, né? Então, teve um movimento gigantesco para isso não ser mais comum. Hoje você fala, pô, mas isso é lógico, né? Mas entenda que na época da galera não era. Então hoje, com o computador, todo mundo sentado, movimento repetitivo, o trabalho mudou. O trabalho mudou e agora as leis e as prevenções vão ser evocadas para esse novo trabalhador que fica sentado o dia inteiro, né? Sim, sim. Fato, André. Mas, por incrível que pareça, né, poderia abranger outros temas aqui, e se a gente pegar esses 10 últimas provas, realmente não abriu tanto. Ficou Sim. mais dentro aqui do bloquinho de preventiva mesmo, diferentemente da prova de habilidades clínicas, que realmente lá é a grande miscelânea, né? Mas eu acho que hoje a gente teve um papo bem legal, a gente falou sobre bastante coisa, a gente passou passo a passo mesmo, né? A gente foi lá desde o começo de como estudar para a prova, o método de estudo, né? Que a gente chegou para essa prova é caneta e papel na mão, até de como eu vou procurar material, que a gente deixou claro que ali vale a pena você começar pelas provas antigas, aonde que eu vou corrigir a minha resposta, você vai começar a olhar para os padrões de resposta antigos e vai tentar fazer uma mímica daquilo, aonde que eu procuro informação para saber se aquilo está certo ou errado, você tem o Ministério da Saúde com as diretrizes e também a Sociedade Brasileira de cada área. Depois disso a gente passou sobre estratégia para a prova, o que, que você pode fazer, como que você pensa, como que você olha para a questão, né? Como que você monta, chegamos ali até na conclusão que não vai ter lápis para você montar seu, seu esqueleto, então você vai ter que fazer um esboçozinho rapidinho ali no lado da prova. E depois agora a gente passou aí todos os últimos temas, certo, de cada área, e a gente explicou direitinho o que olhar para cada um deles. Acho que mais completo que isso não tem, certo? Não teria mais o que fazer. É só se fosse sentar junto mesmo e responder questão do lado, né? Sim. Que também tem o grupo do Facebook com exatamente isso. Né? A gente está postando diariamente questões lá, vendo as respostas, falando, cara, essa resposta tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, muda, olha como você está construindo o teu pensamento, você colocou só o diagnóstico, cadê o A, B, C, D e E? Olha, você explicou a radiografia toda confusa, né? Tem um começo, um meio e fim para você fazer o seu laudo do teu exame. Então, é isso que a gente está tendo aí para ofertar, e eu acho que foi legal, cara. Eu fiquei bem satisfeito com o que a gente conseguiu colocar hoje. Se alguém tiver alguma perguntinha, a gente dá uma respondida, a gente vai dar uma passada agora no chat para ver se ficou alguma coisa que faltou responder. Perguntaram se as questões estão disponíveis no Telegram. Eu posso até começar a postar o link, tá? Mas vai estar vinculado ao grupo mesmo do Facebook, porque ali tem que ter aquela discussão bem organizada. Não dá para fazer por comentário do Instagram e do Telegram, porque vira uma mistura, né? Então tem que ter aquela estrutura de fórum, que fica tudo bem organizadinho. Eu acho que só o grupo do Facebook mesmo consegue ofertar essa ferramenta pra gente. Mais alguma perguntinha que você viu aí, Cauê, que ficou? A Tabi, Pode ela cair colocou Uhum. as duas apostas dela aqui, a síndrome do ovário policístico e sangramento uterino anormal, dentro, Para dentro da GO? GO. Isso.
Aí colocaram aqui, pode cair álcool, tabaco também. Sim, paciente querendo parar de fumar ou parar de beber, dá para cair tanto na clínica quanto na preventiva. E até as complicações de tudo isso, pode cair em cirurgia, pode cair álcool e cigarro, são vilõezinhos aí. Bem legal, a resposta de questão errado. Bom, acho que é isso, a gente passou por tudo, né? Alguém aqui falando que só não passou na primeira fase da última vez por causa da prova discursiva, que geralmente acaba sendo um divisor de águas mesmo, né? Bom, então é isso. A gente vai deixar a live lá na página, quando quiser rever ou ah, passar para algum amigo que achar que valeu a pena o que a gente conversou hoje, fica lá. A gente vai transformar isso em podcast e também publica no YouTube. Né, Cauizão? É isso aí, André. Maravilha. Vai pro Spotify depois e pro YouTube. O pessoal fica à vontade de poder assistir, pessoal. Maravilha. Então, valeu, Cauizão. Muito Valeu, André. obrigado e até mais. Até mais, pessoal. Ótima noite para vocês. Tchau, tchau.